Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Uma feliz sexta-feira, que Deus o abençoe. Hoje vou falar sobre o livro O Pobre de Nazaré. E o título dessa palestra vai ser o livro. É verdade que Nazaré tinha sinagoga, mas não tinha Bet Bar Misdrash, isto é, uma escola superior onde os escribas e doutores vindos, geralmente da capital teocrática, transmitiam altos conhecimentos sobre a lei. Quando no início da evangelização, Jesus levantou da sinagoga e fez um comentário sobre uma passagem do profeta Isaías. Os nazarenos ficaram estupefatos, sem acreditar no que estavam ouvindo. Em outra oportunidade, de João, que os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Concluímos que era voz comum e coisa sabida que Jesus não tinha assistido a aula superior nem tinha doutorados. Apesar disso, chamavam-no de Rabi, que quer dizer mestre. Esse título não tinha necessariamente, na época, significação acadêmica. Quem tinha cursado estudos superiores de teologia recebeu o título de escriba. E embora também estes fossem chamados de Rabi, esse qualificativo tinha ressonâncias muito mais amplas e se aplicava a personalidades de relevo, tanto por seus conhecimentos acadêmicos, como por outros motivos. E, por exemplo, quando alguém tinha alcançado uma notável e benéfica ascendência sobre os outros, era considerado mestre de vida ou rabi. Foi o caso de Jesus. Só a partir do século II de nossa era, o título passou a ter um significado estritamente acadêmico. Em todo caso, ao ler os evangelhos, comprovamos que Jesus manejava as escrituras com segurança e aprumo, e com tanta competência quanto e as dos doutores mais versados da lei. Onde aprendeu? O pobre Nazaré não fez carreira eclesiástica, como Saulo de Tarso, aos pés de Gamaliel, de quem recebeu o grau acadêmico mediante a imposição das mãos, gesto que se designava como celibar, ou imposição das mãos. Os que aspiravam a cargos relevantes da sociedade civil ou na estrutura levítica assistiam às aulas rabínicas. Mas o pobre Nazaré não tinha aspirações protagônicas nem vocação rabínica. Por isso, não buscou uma preparação acadêmica, nem se relacionou com a classe sacerdotal. Era um simples leigo, considerado pelos altos hierarcas da capital como um ignorante do país do norte e como um intrometido das coisas de que não entendia e que não lhe competiam. Onde estudou então? Sem dúvida, na sinagoga de Nazaré e na escura oficina de sua própria casa, com dois insígnios mestres, Maria e José. Provavelmente aprendeu também na sinagoga a ler e a escrever pelo menos os rudimentos, como os nazarenos de sua idade, justamente com o objetivo primordial de estudar a palavra. Ainda que a ocupação fundamental da escola, da sinagoga, quanto à escritura não fosse ler, mas aprender de cor os textos transmitidos e recebidos oralmente, como todo israelita. Jesus sabia de memória muitos textos bíblicos e provavelmente todos os salmos. Em todo caso,
surpreendemos a Jesus notavelmente familiarizado com a Escritura. E nossa surpresa não se deve à facilidade dialética com que maneja os textos sagrados, mas ao fato de que sua mentalidade está impregnada pela inspiração bíblica. Sua cosmovisão, sua compreensão da alma e do destino do seu povo. Seu sentido profundo e último da história. Enfim, toda a sua filosofia está impregnada de espírito bíblico, sem que vislumbremos por um instante sequer um único vestígio de cultura greco-romana. Até nos surpreendemos com a destreza com que maneja a terminologia bíblica. Entretanto, nunca foi escravo da letra. Pelo contrário, valorizou sempre e se sujeitou mais ao espírito que à letra, mais ao contexto que ao texto. Movia-se com tanta desenvoltura no espírito da Bíblia que podia dar-se ao luxo de citá-la não textual, mas livremente, muito seguro de não se enganar. E por acréscimo, de fazer também a correta distinção entre a letra e a intenção do autor sagrado. A cultura bíblica recebida por Jesus na sinagoga e, principalmente, a que foi absorvendo por osmose nas entranhas do próprio povo em que estava inscrito, foi suficientemente eficaz para a transmissão de sua mensagem. Por isso, podemos falar hoje de uma civilização judeu-cristã, porque, sob a novidade do Evangelho, palpitam as verdades eternas da Bíblia, com que se alimentou e forjou a alma do pobre de Nazaré. Pela Bíblia, ele sabia que todos nascemos iguais e livres, e que entre os iguais não pode existir o atropelo ou a opressão. E, se os houver, sabemos que isso contradiz a vontade de Deus. Por consequente, toda forma de escravidão é aberrante, como cultos aos grandes da terra, e principalmente a adoração das estátuas, sejam de pedra, ou de carne, ou de conceitos. Por isso mesmo, nenhum outro povo opôs aos romanos uma resistência tão tenaz e suicida quanto os judeus, com exceção, talvez, dos iberos de Numância. A alma do pobre respirou sobre nessa atmosfera. Jesus foi como ninguém, filho da Bíblia, filho do povo bíblico. Shalom para vocês.